Caríssimos irmãos e irmãs na fé, o quinto domingo da Páscoa. Nestes dois últimos domingos, antes das duas grandes solenidades, ou seja, hoje o quinto domingo e o sexto domingo, que é o domingo que vem, antes da solenidade da Ascensão do Senhor e antes da solenidade de Pentecostes, Jesus ele vai preparar os seus discípulos. Hoje, por exemplo, ele prepara os seus discípulos porque ele volta para o Pai. Ele está falando que vai para o Pai. No finalzinho da leitura de hoje ele fala, né? Eu vou para o Pai. E domingo que vem, ele vai falar que vai mandar para nós quem? Um defensor, o Paráclito, que é o Divino Espírito Santo. Mas vejam, Jesus, logo no comecinho ali do Evangelho, ele fala o que para os seus discípulos? Não se perturbe o vosso coração. Os discípulos estavam meio atordoados, estavam perturbados. Por quê, padre? No capítulo 13, hoje o trecho é o capítulo 14. O trecho do capítulo 13 de São João vai falar para nós coisas muito perturbadoras para os apóstolos. Primeiro falou sobre a traição de Judas. Depois Jesus anuncia a sua morte. E depois, para fechar com chave de ouro, essa perturbação, Pedro vai negar Cristo. Não naquele momento, mas Jesus fala, você vai me negar 3 vezes. Então aquilo deixou os discípulos meio perturbados. Então por isso Jesus fala, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Então o que Jesus está querendo dizer ali no trecho de hoje? Estava querendo reavivar a fé dos apóstolos, a fé daqueles discípulos, né? Ou seja, mesmo diante de perturbações, a gente precisa colocar em pauta a nossa fé. Em quantos momentos da semana, do dia, a gente passa perturbação? É perturbação no trabalho, perturbação na família, perturbação em casa, nisso, naquilo outro, na igreja. Às vezes a gente passa a perturbação, a aflição. Mas por isso Jesus vem falar para nós, olha, não se perturbe o teu coração, tem de fé. Por isso que ele fala, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês. Mas eu vou, então ele vai estar afirmando novamente que ele vai. E vou preparar o caminho para vocês, e quando estiver pronto, eu voltarei e vos levarei comigo. O que significa isso, padre? Tem uma expressão em grego que significa parousia. Já ouviu falar isso ou não? Parousia. O que é a parousia? É a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Parousia. Não sabemos o dia e nem a hora. Ninguém sabe, nem o próprio Filho sabe, só uma pessoa que sabe, o Pai eterno, só o Pai eterno que sabe, Então, minha gente, no princípio, logo no começo do cristianismo, muitos cristãos falavam da parousia, se Jesus vai voltar logo, por que eu vou trabalhar? Bobeira trabalhar. Aí Paulo vai falar o quê? Olha, quem não deve trabalhar, também não deve comer, porque estava muito essa onda, Jesus vai voltar, então eu estou de boa, Jesus vai voltar mesmo, para que trabalhar, E aí, minha gente, não é assim, a gente tem que continuar a nossa vida nesse mundo, não pertencemos ao mundo, mas estamos no mundo, estamos nesse mundo aí fora, e você vê, já passou praticamente mais de 2000 anos, mas, como a palavra diz, 1000 anos para Deus é como se fosse de um dia, de uma noite que passou. Pronto. Ou seja, para Deus não existe tempo. A questão temporal é para nós, Para Deus não. Deus é atemporal. Nós somos temporais. Deus ele é atemporal, Mas então Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos ali. E aí, Tomé fala, olha, mas não sabemos o caminho a seguir. Jesus ele fala 3 características dele próprio. Assim como domingo passado, Jesus domingo passado ele falou que era o que mesmo?
Eu sou a porta, não é isso? Eu sou a porta e as ovelhas passam, entram por essa porta. Hoje ele vai falar mais 3 características. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vejam, o caminho, porque todo lugar que nós vamos é um caminho que nos leva a algum lugar. Mesmo que esse caminho seja igual ao caminho de roça. Já foram no caminho de roça ou não? Já andaram naquelas travessas de boi, de gado, bem estreitinho? É um caminho, vai chegar a algum lugar. Então todo caminho chega a algum lugar. Então por isso que ele fala, eu sou o caminho. Por quê? Ele vai fazer com que cheguemos ao Pai. Ele é a verdade. E a verdade vai o quê? Nos libertar. E ele é a vida, porque ele coroa a cada um de nós com a própria vida que ele nos deu. Na onde? Na cruz. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Uma afirmação do próprio Jesus. Não tem como chegar ao Pai, senão pelo caminho que é Jesus, senão a verdade que é Jesus, senão a vida que é Jesus. E aí Filipe vai falar, olha, basta no Senhor mostre o Pai. Mas como? Eu estou com você tanto tempo, quem me vê o Pai. E aí vai aquela máxima que a gente ouve na doutrina da Trindade. O Filho e o Pai são um. O amor do Pai e do Filho envia a nós quem? O Divino Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor. Por isso que daqui a alguns dias nós vamos estar celebrando no domingo a solenidade da Santíssima Trindade. Uma das mais difíceis de explicar, porque não se explica o mistério. E aí, minha gente, Jesus sendo esse caminho, a verdade e a vida, a partir do momento que as pessoas entendem o significado de ser cristão, elas abraçam tudo isso. Olha a primeira leitura. O número dos discípulos estava crescendo, estava aumentando. Então, os apóstolos não podiam deixar a pregação da palavra e servir à mesa. Mas o que é servir à mesa, padre? Não é a mesa de jantar, do almoço, não. É a mesa da Eucaristia. Então eles pregavam a palavra e aí escolheram 7 pessoas para ser o que? Os primeiros diáconos. O que significa diaconia? Serviço. A palavra diaconia significa o quê? Estar a serviço. O mais conhecido deles todos é quem? Estevão, que morreu apedrejado. 7 homens bons. Hoje, as pessoas, a própria igreja está ensinando que o ser diácono não é ficar só ali ajudando o padre no altar. O diácono hoje não deve ser um coroinha maior, um coroinha mais velho. A função e a missão do diácono é muito além. Muitos de vocês que estão aqui se lembram do diácono Ronier. Diácono Ronier, aqui mesmo na nossa paróquia teve um diácono, o diácono João Flávio Dão. Trabalharam aqui nessa paróquia, principalmente o que? Nas comunidades, nos bairros, nas vilas, no meio do povo mais simples. Então, a função do diácono é essa. Porque eles estavam reclamando que as viúvas não estavam sendo atendidas. E os primeiros diáconos serviam quem? As viúvas e os órfãos. Os órfãos. Então a missão e a função do diácono é o quê? Servir. Principalmente aquele e aquela que mais precisa. A segunda leitura que a gente ouviu, o próprio Pedro vai falar para nós o quê? Que nós somos pedras vivas. Pedras diferentes uma das outras, mas vivas. Como até eu citava hoje para as crianças, as mesmas crianças, Vamos imaginar, peguei 3 crianças e um rapaz que ajudou na liturgia infantil. Peguei desde o pequenininho e foi aumentando, até o rapaz. Falei assim, um é diferente do outro? Ele falou, então nós somos assim. Mas todos estamos procurando quem? Jesus. Então nós somos diferentes uns dos outros, mas somos pedras vivas. Não importa se a gente seja uma pedra
pontiaguda, a outra redonda, não importa. Mas todos estamos procurando o quê? Sermos pedras vivas para construir um templo santo, agradável a quem? Agradável a Deus, que é a igreja, né? E aí, meu irmão, minha irmã, depois que Jesus ele fala para Tomé, para Filipe, ele vai falar para nós o quê? Em verdade vos digo, as obras que faço, quem me segue vai fazer ainda maiores. Então que a gente possa pedir nas nossas orações, no nosso dia a dia, na nossa vida corriqueira, na nossa fé, que a gente possa produzir frutos. Como a gente ouviu lá no dia 1º, né, sexta-feira, São José Operário, né? Qual foi a resposta do Salmo mesmo, no dia 1º? Ó Senhor, fazer dar frutos o labor das nossas mãos. Quer dizer, fazer dar fruto o trabalho das nossas mãos. E esse trabalho não é só o trabalho manual, é o trabalho que é espiritual, pastoral, etc, etc. Que Deus ajude a mim, a você, a cada um de nós, a encontrarmos no dia a dia, na oração do Santo Terço, na meditação da palavra, ou uma leitura da vida de um santo, que a gente possa sempre encontrar esse Jesus, que é caminho, que é verdade e que é vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.